Muito bem, então agora vamos ler a palavra do Senhor e ver o que o Senhor quer falar conosco hoje. Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. E vamos ler do versículo 15 até o versículo 23. É um pouquinho extensa a leitura, mas é necessário. Por isso eu já pedi para você se assentar, né? João 21, 15. Até o versículo 23. Todos encontraram? Amém? Eu ando com saudade de ouvir o amém dos irmãos, né? Porque com a máscara a voz fica abafada, eu não escuto. Amém? Ah, agora melhorou. Muito bem, então vamos ler. Diz assim a palavra de Deus. Pedro é interrogado. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Amém, irmãos? Fale com Jesus de novo. Querido Senhor, obrigada porque estamos aqui, te agradeço mais uma vez. E agora, ó Pai, eu peço a direção do Teu Santo Espírito sobre a minha vida, sobre a minha boca, sobre as minhas palavras. Coloca as Tuas palavras na minha boca, Jesus. Fala, Espírito Santo, com cada um de nós que aqui estamos. Nos ensina a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a viver a Tua palavra. Colocar em prática aquilo que aprendemos. Que nós não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra.
Pai querido, que eu desapareça por completo, porque eu nada sou. Mas que o Senhor apareça e seja glorificado. Fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Graças a Deus. Muito bem. Então vamos ver o que é que nós podemos aprender desse texto aqui que nós lemos. Olha só. Aqui, o Senhor Jesus já tinha morrido na cruz, já tinha ressuscitado. Então, antes de ele ser levado para o céu, antes de ele subir ao céu, né, antes da sua ascensão, ele apareceu várias vezes aos discípulos. E esta aqui foi uma das vezes que ele apareceu para os discípulos. E aí, então, ele estava falando justamente com quem? Com Pedro, que tinha negado ele 3 vezes. E aí nós lemos ali que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro se ele o amava. Né? Por quê? Porque o apóstolo Pedro, ele era aquele homem assim, agitado. Ele era aquele homem que queria saber de tudo. Não estou chamando ele de fofoqueiro. Mas aquele homem assim que queria estar informado a respeito de tudo. E tudo ele tinha que saber. Né? E aqui então, quando Jesus apareceu com eles, no versículo 15 diz, depois de terem comido, Jesus mesmo depois de ter ressuscitado, ele comeu com os discípulos. Então isso nos mostra que mesmo depois que nós já estivermos com o corpo glorificado, na glória, nós não vamos ter necessidade de comer, mas poderemos comer. Tanto que vamos participar da festa das bodas do Cordeiro. Então, alguma coisa nessa festa nós vamos comer. Né? Amém? Não teremos mais necessidade, porque o corpo já é glorificado. Mas a palavra nos diz que o nosso corpo será parecido ao corpo de Jesus. Então, mesmo com o corpo glorificado, nós vamos poder comer alguma coisa. Não sei o que e não sei com que frequência, mas poderemos, porque Jesus comeu peixe, né? Então, veja só, diz aqui Jesus comeu com eles, e aí, Jesus começou a fazer as perguntas para Pedro. Pedro, você me ama? E Pedro provavelmente, né, já deve ter lembrado do que ele tinha feito, de ter negado o Senhor Jesus 3 vezes. Mas ele disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus dava, então, uma ordem depois dessa pergunta. Apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus perguntou pela 2ª vez. Simão, que é o mesmo Pedro, né? Então, Pedro, tu me amas? E Pedro de novo. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pela 3ª vez aí Jesus perguntou. Aqui Jesus também disse, né? Pastorei as minhas ovelhas. Aí na 3ª vez, Jesus perguntou e o Pedro já ficou assim meio indignado. Porque, como eu falei, ele era assim meio revoltadinho, né? Até ele ser mudado, até ele ser cheio do Espírito Santo. Então o temperamento de Pedro era colérico. E aí então, a gente entende que ele era assim bem nervoso, bem agitado. E o que nós podemos entender aqui então é que quando Jesus perguntou pela 3ª vez, Pedro já se irritou, né? E ele disse assim, Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela 3ª vez, tu me amas? E respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. É a mesma coisa que Pedro está dizendo assim, mas Jesus, eu já disse que eu te amo. Por que o senhor está me perguntando de novo? Né? A Bíblia não diz isso, mas é o que nos dá a entender. Diz que Pedro se entristeceu. Então, ele disse, por quê? Né? Eu te amo, já disse que eu te amo.
Mas esse mesmo Pedro que tinha dito aqui, que amava Jesus, negou a Jesus. Disse que não conhecia Jesus por 3 vezes. E agora aqui Jesus pergunta 3 vezes. Então, para confirmar aquelas 3 negações, né, que ele tinha feito de Jesus. E aí, então, pela 3ª vez, né, Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Quer dizer, ele entregou a responsabilidade da igreja na época dos primeiros cristãos para Pedro. Mas não tem nada a ver com o Papa, tá, irmãos? Que a Igreja Católica afirma que Jesus passou a autoridade da igreja para o Pedro e que o Pedro, então, o Papa é o representante de Pedro. Nada a ver. Não tem nada a ver com isso. Ele ia cuidar dos primeiros cristãos aqui. Só isso, nada mais. E aí, então, Jesus começou a falar para Pedro como que ele ia morrer, como que Pedro ia morrer. E aí Jesus disse: em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. O que é que Jesus estava dizendo? Pedro, quando você era novo, você se vestia e ia onde você queria. Você sempre fez o que você quis da tua vida. Mas, daí Jesus continua. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá. Quer dizer, outro vai te vestir, outro vai cuidar de você. Você já não vai mais ter condições de ir onde você quer, de se vestir, né, de se cingir. Você já não vai mais ter condições, então outros vão fazer isso por você. Estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. O que significa isso? Jesus estava dizendo o jeito que Pedro iria morrer. Que iriam levar ele para onde ele não queria. Quer dizer, ele não queria morrer crucificado. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Porque aí crucificaram ele, né? Foi o modo que mataram ele. E ele disse: eu não sou digno de morrer igual ao meu mestre. Então me crucifiquem de cabeça para baixo. E aí os soldados romanos atenderam e crucificaram ele então de cabeça para baixo. Mas aqui então, para se cumprir, né, o que Jesus tinha falado: quando você for velho, outros vão te levar aonde você não quer ir. Então levaram ele. E disse ainda no versículo 19, disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Jesus contou para Pedro aqui como que ele iria morrer. Né? Que ele não ia mais mandar na sua própria vida. Outros iriam mandar. Outros iriam fazer e ele ia ter que fazer mesmo não querendo. E também que para glorificar a Deus, ele ia aceitar esse tipo de morte. E aí, Pedro, no versículo 20, voltando-se, quer dizer, virando-se, enxergou ali o outro discípulo. Quem era esse outro discípulo? João. Porque diz ali, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus. Quem era esse? Era João. João era o discípulo amado. João era o discípulo que Jesus amava. Quer dizer, eles tinham mais... como é que eu vou dizer para você? João tinha mais intimidade com Jesus do que os outros. João se encostava assim no peito de Jesus e ficava. Que maravilha, né? Um dia nós vamos poder fazer isso também. Amém? Um dia nós também vamos poder encostar em Jesus assim e dizer: ai, Senhor, que coisa boa estar perto do Senhor. E João fazia isso. Por isso Pedro, então, quando enxergou João, né, disse o seguinte, 21, vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Então Pedro enxergou João, sabia que João era o discípulo amado, mas não que Jesus amasse mais a João do que aos outros. Jesus ama a todos nós por igual. Mas João amava mais a Jesus.
E quanto mais amor, mais presença, né? Quanto mais amor, mais união. Quanto mais amor, mais comunhão. Então Pedro, ele amava Jesus, como ele mesmo falou, mas João se dedicava mais. E aí então ele ficou conhecido como o discípulo a quem Jesus amava. E aí Pedro então, né, curioso, agitado, disse: e quanto a ele, o que é que vai acontecer com ele? Estão vendo como Pedro sempre queria estar informado da situação? Então, olha só. Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Mas aqui a gente já aprende uma coisa, irmãos, para os nossos dias de hoje. Muitas são as vezes que a gente quer saber mais da vida dos outros do que da nossa mesmo. Não é verdade? Às vezes a gente quer dar palpite na vida dos outros, a gente quer dar opinião na vida dos outros, mas não se enxerga. Quantas são as vezes que, de repente, a gente se pega falando: porque se fosse comigo seria assim. Não, mas espera lá, não é com você, é com a outra pessoa, então a outra pessoa é que tem que decidir. Né? Mas acontece, não acontece? Acontece com a gente. Porque se fosse comigo seria diferente. Isso a gente fala normalmente, mas nós temos que aprender o seguinte: cada pessoa é única diante de Deus. Então nós não podemos querer mandar na vida dos outros, nós não podemos querer responder pelos outros. Devemos cuidar da nossa vida. Se a vida já é tão cheia de problema, que para cuidar da nossa vida já é tão complicado, né? Como é que nós vamos querer cuidar da vida dos outros? Não é? Mas a gente faz, a gente quer. Quantas são as vezes, né? E Jesus mesmo falou, tem esse versículo que diz assim, tire primeiro o argueiro que está nos teus olhos, para depois querer tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Então nós temos que olhar para nós mesmos. E Pedro aqui já, veja só, Jesus tinha dito para ele do jeito que ele ia morrer. Mas ele não se interessou por ele mesmo. Ele queria saber do João. Jesus estava dizendo: olha, outro vai te vestir, outro vai te levar onde você não quer. E ele não perguntou: mas como assim, Senhor? Ele não perguntou dele mesmo. O que ele foi perguntar? E esse aí, o que vai acontecer com ele? Está vendo como o ser humano é complicadinho? É só Deus mesmo para nos entender, né? Quantas são as vezes que a gente se mete na vida dos outros? Muitas vezes na inocência. Mas tem pessoa que já acostumou a fazer isso. E aí faz e nem percebe. Então aqui nesse pedacinho a gente já aprende o seguinte: cuide da tua vida. Eu tenho que cuidar da minha vida. É claro que a gente dá uma opinião, dá um conselho, fazer uma oração, eu não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo àquelas pessoas que gostam mesmo de querer se meter na vida dos outros e querer mandar. E nem tem aquela mania, muitas vezes, né, que a pessoa diz: essa mensagem não era para mim, fulano tinha de estar aqui para ouvir essa mensagem. É sempre para nós, irmãos. Sempre é para nós. Né? Você já ouviu isso com certeza, né? Essa mensagem, fulano de tal, que tinha que estar aqui para ouvir. Mas e nós? Nós também somos pecadores. Então nós temos que aprender a cuidar da nossa própria vida. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos estar agindo que nem Pedro agiu aqui. E aqui Pedro ainda não tinha sido cheio do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo ainda não tinha descido sobre a igreja. Foi descer em Atos capítulo 2, né? A descida do Espírito Santo. Está em Atos capítulo 2. Mas Pedro aqui ainda estava assim, vivendo na carne. Se metendo na vida dos outros, querendo saber opinião. Porque todos nós temos um temperamento. Cada um age de um jeito. Mas cada temperamento do ser humano tem os seus defeitos. E sempre os defeitos levam nós a querer se meter na vida dos outros. Mas quando o Espírito Santo nos enche, quando o Espírito Santo muda o nosso ser, a nossa maneira de viver, aí a gente deixa de querer se meter na vida dos outros. Já perceberam isso, irmãos?
Você já notou alguma diferença em você mesmo? Antes de receber o Espírito Santo e depois. É diferente. Porque daí o temperamento é aperfeiçoado pelo Espírito Santo. Então vai ressaltar as qualidades e vai diminuir os defeitos. Mas Pedro aqui ainda estava nessa. Se metendo na vida do João. Por quê? Jesus disse, olha Pedro, você vai ser assim. Quando você era novo, você ia onde você queria. Agora, quando você for velho, você não vai mais ir onde você gosta. Você não vai mais ir onde você quer. Os outros vão te levar. Mas ele não parou para pensar, pois é, será? Imagine se Jesus estivesse dizendo para você, diretamente para você agora, o jeito que você vai morrer, o jeito que eu vou morrer. Com certeza a gente ia ficar pensando um pouco, né? Ia fazer uma pergunta. Mas Pedro não perguntou dele. Pedro disse o quê? E esse aí, o que vai acontecer com ele? Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, olha só. Aí Jesus deu uma resposta para Pedro, que fala... vamos ler o 21 de novo. Ai, desculpa, irmãos, está cheio de bichinho aqui, que toda hora eu estou passando a mão, que tá uns bichinhos voando aqui. No 21 diz assim, ó. Vendo-o, pois, Pedro, perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça, até que eu venha, que te importa? Jesus aqui só faltou dizer assim para Pedro, mas Pedro, deixa de ser fofoqueiro, homem do céu, cuide da tua vida. Deixa de se meter na vida dos outros. Às vezes a gente lê as respostas, os textos da Bíblia, e não consegue traduzir para o nosso presente, para o nosso dia a dia. Mas é isso aqui. Quando Jesus disse, o que te importa? Ele estava dizendo, Pedro, cuide da tua vida, homem. Não se meta na vida do João. O João é o João. Você é você. Né? Que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então Jesus estava dizendo, deixe de se meter na vida dos outros e me siga, quer dizer, me obedeça. Cuide da tua vida. Não se meta na vida dos outros. E aí Jesus disse o seguinte ainda, ó. 23. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Então, quando Jesus disse para Pedro, se eu quero que ele quem? João, o discípulo amado, permaneça até que eu venha, que te importa? Então Jesus estava dizendo, o que você tem com isso? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria, João. E aí houve, irmãos, no meio dos primeiros cristãos, né, porque aqui era o início da igreja, veja, Jesus ainda não tinha nem subido para o céu, então tinha os convertidos, mas eram os primeiros, era o início da igreja, porque a igreja daí começou em Atos 2. Então veja só, esses que já serviam a Jesus, entenderam como que Jesus tinha dito assim, o João, que era o discípulo amado, não vai morrer até que eu volte. Porque ele estava subindo, né? Ele ia subir para o céu, ele já tinha passado esse conhecimento para eles. Então Jesus ia para o céu. E eles sabiam que ele ia voltar. Então o que eles entenderam? Porque Jesus disse que ia voltar e vai voltar. Então eles entenderam assim, João não vai morrer, ele ainda vai estar vivo quando Jesus voltar. Entenderam isso, irmãos? Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Quer dizer, João não ia morrer. Por quê? Porque Jesus disse, se eu quero que ele fique até que eu volte, o que você tem com isso? Então a ideia era, João não vai morrer. E uma coisa colaborou muito para esse entendimento dele, e sabe por quê? Porque João foi o último discípulo a morrer, dos 12. O último que morreu, e morreu de velho. Todos os outros morreram martirizados. Ou
crucificados, ou pela espada, de alguma forma martirizados. Mas João não. João morreu de velho. João tinha, a história nos fala, né? A Bíblia não nos dá essa informação. Mas a história da igreja nos conta que João, que ele morreu na cidade de Éfeso, no ano 103 depois de Cristo, com 94 anos. Então ele morreu de velho. E ele então foi o último dos discípulos a morrer. E isso então fez com que os cristãos da época tivessem acreditado de que ele não iria morrer mesmo, que enquanto João estivesse vivo, Jesus estava voltando a qualquer momento. Então eles achavam que Jesus iria voltar nos dias deles ali ainda. Estão entendendo, irmãos? Porque João não morria. Por quê? Porque o imperador Domiciano, no ano 95 ou 96, depois de Cristo, a perseguição para os cristãos era grande, né? E João, ele se negava a adorar o imperador, porque o imperador naquela época ele se considerava um deus, e todos tinham de se curvar perante ele e adorá-lo como Deus. Mas os cristãos não faziam isso. Então, ele perseguia e matava os cristãos. E João também não se dobrou diante do imperador. E por isso, então, o imperador, cheio de maldade, né, cheio de Satanás na vida dele, mandou que colocassem João, jogassem João dentro de um caldeirão de óleo fervente. Ontem eu até mandei um videozinho no grupo do estudo, mostrando isso. Que a Bíblia também não nos fala desse caldeirão, mas a história da igreja conta isso. Tá, irmãos? Então é digno de aceitação, nós podemos acreditar nisso. O que esse imperador Domiciano fez? Mandou aquecer um caldeirão, uma panelona com óleo fervendo, borbulhando, que era uma das maneiras, né, que eles matavam as pessoas. E jogavam as pessoas ali dentro daquele óleo fervendo. E fizeram isso com João. E João não sofreu absolutamente nada. João não morreu. Aí confirmava mais ainda a ideia dos primeiros cristãos de que João vai ficar vivo até Jesus voltar. Enquanto João estiver vivo, então, é porque Jesus ainda não voltou. A hora que Jesus voltar, João ainda vai estar vivo. Era esse o pensamento deles. E aí, então, acreditaram mais ainda porque João saiu de dentro daquele caldeirão de óleo fervendo sem nenhuma queimadura. Vivo, do jeito que jogaram ele, ele saiu. Depois disso, o que é que o imperador fez? O imperador Domiciano, aí a Bíblia já nos dá a informação. Depois que tiraram João de dentro desse caldeirão de óleo fervente, e ele não sofreu nada, o imperador, tão indignado, né, quis apagar a história de João. Ele disse, mas não morre? Por que esse homem não morre? Tem, né, pessoas que demoram mesmo para morrer. Mas ali João era a mão de Deus agindo. Tirou João lá do meio do caldeirão de óleo e não morreu. E o imperador, mas como que pode isso? Não morreu? Então vamos isolar ele na ilha de Patmos. E exilaram João na ilha de Patmos. Isso a Bíblia nos dá informação no Apocalipse. Então olha só, para que ele fez isso? Para que os cristãos esquecessem dessa história de que João não iria morrer. E que eles perdessem a fé, né? Mas o que aconteceu? Depois que João foi enviado, então, para a ilha de Patmos, nós sabemos que lá Deus deu a revelação do Apocalipse para ele. Então, veja bem o detalhe, irmãos. Jesus falou o quê? Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Mas Jesus não disse que ele ia ficar até o arrebatamento da igreja. Aí, por causa disso aqui,
Tem algumas pessoas que duvidam da credibilidade da Bíblia. Porque dizem assim, mas Jesus falou que João ia ficar até ele voltar. João morreu, porque daí depois, é claro que ele saiu da ilha de Patmos, né, que Deus ainda permitiu que ele saísse do exílio, que ele saísse de lá. Aí ele foi morrer em Éfeso, rodeado pelos cristãos, com 94 anos. Mas aí, o que aconteceu? Eles disseram assim, não, então essa palavra não é verdadeira? Então Jesus mentiu? E é o que algumas pessoas dizem hoje. João morreu e Jesus disse que ele ia ficar até ele voltar. Então a Bíblia tem erro, tem coisa errada na Bíblia. Mas não tem de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque João viu Jesus voltando. Como assim, pastora? Como que João viu se ele morreu no ano 103? E Jesus, nós estamos no ano de 2020 e Jesus ainda não voltou. Porque quando o imperador, para apagar a memória, a história de João do meio dos cristãos, mandou ele para Patmos, Jesus deu a revelação do Apocalipse para ele e João viu. João participou do arrebatamento da igreja. No capítulo 4 do Apocalipse, nós já vimos isso no nosso estudo bíblico. O capítulo 4 do Apocalipse é o momento do arrebatamento. E João participou, ele foi levado ao céu. Quer ver? Vamos ler o que é que fala em Apocalipse 4, para você acompanhar comigo. A visão do trono de Deus. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta. Quem é que estava falando aqui? João. E não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta. Trombeta, arrebatamento. Ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui. É o que nós vamos ouvir no momento do arrebatamento da igreja. Quando Deus der a ordem para o arrebatamento acontecer, cada salvo vai ouvir, venha, suba, alguma coisa assim. Nós vamos ouvir essa ordem, e aí nós vamos subir. Por quê? Porque João aqui estava vendo e participando do arrebatamento. Ele estava lá no ano 90 e alguma coisa, preso na ilha de Patmos, entre 94 e 95, mas ele, em visão, ele já estava vendo o dia do arrebatamento, e ele estava participando do arrebatamento, porque ele subiu, diz, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então João viu o arrebatamento, se viu sendo arrebatado, e viu todos nós sendo arrebatados. Então o capítulo 4 aqui do Apocalipse é o momento do arrebatamento, que ainda vai acontecer, mas João já viu. Então o que é que Jesus tinha falado lá? Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que é que você tem com isso? Então Jesus não cumpriu a palavra, porque Jesus disse que João ia ficar vivo até ele voltar. Mas João viu aqui o arrebatamento. João viu Jesus voltando. Então a palavra de Deus se cumpriu. Ficou entendido isso, irmãos? A Bíblia, irmãos, ela não mente. Nunca, nunca, nunca a Bíblia mentiu. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então tudo que está escrito na Bíblia já se cumpriu, e muita coisa ainda vai se cumprir com relação ao que está por vir no Apocalipse. Então, olha só, João viu, então ele ficou até Jesus voltar, porque ele participou ali naquela visão. E daí, então, ele viu o arrebatamento e viu também a segunda vinda de Jesus. Tudo que está escrito no Apocalipse, João viveu isso aqui. Então, por isso que Jesus disse, ele vai ver eu voltar. E ele viu. Aí no capítulo 19 do Apocalipse, diz assim, 19:11. Ele de novo falando, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo na sua cabeça. Há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue,
e o seu nome se chama o Verbo de Deus, Jesus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, olhe só, irmãos, você pode continuar a leitura depois na tua casa, mas olhe só, quando Jesus falou lá então, em João, capítulo 21, versículo 22, que aquele discípulo não iria morrer até vir a sua vinda, se cumpriu, João viu. Então, vamos dizer assim, que a hora que João morreu, né, no ano 103, depois de Cristo, os cristãos daquela época se desanimaram. Porque eles acreditavam que Jesus ia voltar enquanto João ainda estava vivo. Mas João morreu e Jesus não tinha voltado ainda, porque ele ainda não voltou, né? Ele vai voltar, mas ainda não voltou. Então os cristãos daquela época se decepcionaram. E muitos fraquejaram na fé e muitos voltaram atrás. Então muitos abandonaram a fé. Porque pensaram o que algumas pessoas pensam hoje. Não, a Bíblia tem erro. Então Jesus falou uma coisa que não se cumpriu. E muitos desanimaram e muitos abandonaram a fé. E saíram, vamos dizer assim, daquele caminho. Porque antes o Evangelho era conhecido como o caminho. Então eles abandonaram a fé. Porque viram que João morreu e Jesus não tinha vindo. Então hoje, ainda as pessoas pensam assim, Jesus não veio ainda, desde que eu sou criança eu escuto que Jesus vai voltar, e ele não veio. E alguns não acreditam que Jesus vai voltar. Assim como aqueles primeiros cristãos lá, muitos, não todos, mas alguns se desviaram. Então hoje as pessoas estão achando muito demorada a volta do Senhor. Mas Ele tem o tempo exato, o dia certo. E quando chegar o minuto exato, tudo vai se cumprir. Nós queremos, pelo menos eu quero que seja hoje, seja o mais rápido possível. Mas não adianta eu querer que seja rápido, porque tem o tempo determinado por Deus. Então pode ser hoje? Pode. Pode ser amanhã? Pode. Pode ser daqui a um ano? Pode. Ninguém sabe o dia, mas vai acontecer. Por quê? Porque Jesus disse que ele voltaria. E aqui no caso de João, ele disse, se eu quero que ele fique até que eu volte, o que você tem com isso? Mas daí o povo desanimou porque João morreu e Jesus não tinha voltado. Aí acharam, então é conversa. Jesus não vai voltar. O que tem muitos achando hoje. E estão se desviando, estão saindo da presença do Senhor porque acham que Jesus está demorando. Alguém já te falou isso? Desde que eu era criança, Jesus está voltando e não voltou ainda? Sempre o povo fala, né? Aí o que é que a gente tem que dizer? Se ele não voltou é porque ele está te dando oportunidade ainda para você aceitar ele. Mas Jesus vai voltar. E ele não mentiu. E a Bíblia não tem contradição. A Bíblia não tem erro. Quando Jesus disse, ele estava se referindo a tudo o que João iria ver no Apocalipse, alguns anos à frente ali, antes de ele morrer. Ficou entendido isso, irmãos? Então não tem erro. Tem certas passagens bíblicas que as pessoas pegam assim para dizer, isso aqui está errado, porque não aconteceu. Não. Tudo que está escrito na Bíblia aconteceu. Esse aqui é um dos casos que algumas pessoas dizem, não, Jesus falou e não cumpriu. Mas ele cumpriu porque ele mostrou tudo para João. João não morreu antes de ver Jesus voltando. João já viu Jesus voltando, tanto no arrebatamento quanto na segunda vinda. Então a palavra de Jesus se cumpriu. Então o que é que nós temos que fazer, irmãos? Não tomar aqui o exemplo de Pedro. Né? É claro que depois que o Pedro foi usado pelo Espírito Santo, aí a gente pode se
espelhar nele. Mas aqui, como eu falei antes, ele estava preocupado com o que ia acontecer com João. Aí o que vai acontecer com esse aqui? Então é aquele cristão que só quer cuidar da vida dos outros. Tem que se preocupar consigo mesmo. Tem que se cuidar. Por quê? Porque Jesus disse ali, ó, quanto a ti, segue-me. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, e permaneceu, porque Jesus mostrou a vinda dele para João, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então nós temos que parar com essa história de querer se meter na vida dos outros. Como eu falei antes, você conversar, dar um conselho, uma opinião, não é isso que eu estou me referindo. Eu estou me referindo a querer mandar nos outros, faz de conta que sabe tudo. Ah, eu sei tudo, porque eu enxergo longe, porque você não enxerga nada. Quem sabe tudo é Deus. A gente não sabe nada. O que nós somos, irmãos? Nós não somos nada. Basta um pensamento de Deus e a gente morre. O que nós somos? Não somos ninguém. Então temos mais é que cuidar da nossa própria vida. Por quê? Porque um dia vamos estar diante dele. Um dia vamos estar na presença dele para prestar contas. E você que cuida muito da vida dos outros e não cuida da tua, vai ter que prestar contas a Deus por causa disso. Ah, pastora, você está dizendo que eu cuido. Não, eu não estou dizendo nada, estou dizendo no geral, eu não sei da vida de ninguém aqui. Estou dizendo que nós temos que ser assim. Amém? A mensagem é para mim também. Eu tenho que cuidar da minha vida. Para cuidar da minha vida, às vezes já dá problema, né? Imagine cuidar da vida de todo mundo, eu não quero. Não tem como, né? Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, olha só, as duas coisas que a gente observa aqui nesse texto. Duas coisas, na realidade tem muito mais, né? Mas que eu ressaltei aqui hoje, então, foi isso. Cuide da tua vida, não faça que nem Pedro fez. Ah, o que vai acontecer com ele? Pera lá, Pedro, eu estou falando que você vai morrer assim, assim, assim. Cuide da tua vida. Deixa ele. Então é isso que nós temos que fazer. Saber viver diante de Deus sem se meter na vida dos outros. Ai, pastora, por que você está falando isso? Eu não estou falando para ofender ninguém, irmãos. Estou falando o que o texto revela aqui para nós aprendermos a viver de acordo com a vontade de Deus. Amém? E para tirar, quem sabe você já tinha esse pensamento, essa dúvida aí, Jesus falou, mas Pedro morreu, João morreu. João tinha de estar vivo até hoje, porque Jesus não voltou. De repente você já tinha lido esse texto aqui e não tinha entendido. Tem alguém assim que já tinha pensado nisso? Porque as pessoas questionam isso. Então eu quis explicar isso para você. Você não tinha percebido ainda, mas é uma dúvida que muitos têm. E que usam para tentar desacreditar a Bíblia. Então se alguém vem falar isso para você agora, você já sabe, não. João ficou assim até ver a vinda do Senhor, porque o Senhor mostrou para ele no Apocalipse. E depois ele morreu. Então se cumpriu a palavra de Jesus. Amém? E quanto a nós cuidarmos da nossa vida, isso não tem nem temos que fazer isso. Nem a gente vê sempre, né? Eu sempre cito isso, mas é muito comum, principalmente agora com as mídias sociais, né? Um se metendo na vida do outro. Cuidado, irmãos, não caia nessa armadilha do inimigo. Não se meta na vida de ninguém, cuide da tua. O que é que Jesus disse? Quanto a ti, segue-me. Siga a Jesus, obedeça a Jesus. Vai ajudar alguém? Ajude, não se meta. Ficou entendido? Amém? Tem certos textos bíblicos que às vezes a gente pensa, mas será que é isso mesmo? Irmãos, porque Deus nos dá entendimento em todas as áreas da nossa vida. Você nunca tinha pensado nisso? Agora você aprendeu. Pedro foi uma bênção nas mãos do Senhor. O grande apóstolo Pedro. Mas antes de ele ser cheio pelo Espírito Santo, ele era problemático, assim como nós. Ele era um ser humano igual a nós.
Então, o que nós temos que fazer é buscar o Espírito Santo para que o Espírito Santo aperfeiçoe nosso temperamento, para que nós possamos servir a Deus corretamente. Porque se nós não buscarmos o Espírito Santo, nós vamos levar a vida de qualquer jeito. E de qualquer jeito a gente faz folia. A gente acaba fazendo bobagem. Não é verdade? Então, porque a palavra do Senhor nos ensina, nos orienta em todas as áreas da vida. Se você pensar assim, tem algum assunto que a Bíblia não fala? Eu acredito que não, porque ela nos dá direção para tudo na nossa vida. Tem coisas que a Bíblia não fala, mas assuntos, direção de vida, ela fala. Que coisa que a Bíblia não fala? Vamos dar um exemplo aqui. A Bíblia não fala de microfone. Na Bíblia não tinha microfone. Então, na Bíblia não fala de microfone. Então, o microfone não é verdadeiro porque não está na Bíblia? Não, é só um exemplo que eu estou usando. Tudo que nós precisamos para viver está na Bíblia. Mas nem tudo que existe está escrito aqui, do jeito que nós conhecemos. Pode estar escrito de uma outra forma. Por exemplo, dei o exemplo do microfone, agora me lembrei aqui. Não existia microfone no tempo que Jesus pregava. Nas praias, no campo, nos montes. Não existia microfone. Mas por isso ele sempre se colocava em lugares onde o vento levava a voz dele para que as pessoas pudessem ouvir. Viu como Jesus é sábio? E as pessoas ouviam. Ouviam longe, por quê? Porque o vento levava. O vento leva o som. Então a Bíblia sempre tem uma resposta para seja lá qual for a pergunta que você tiver. Amém, meus amados? Graças a Deus. Você está cuidando da sua própria vida? Amém? Não significa que você não pode se preocupar com os outros, tá, irmão? Por favor, me entenda. Não é isso que eu estou falando. Mas nós temos que cuidar para que a gente não se meta em assuntos que nós não somos chamados. Amém?